Salve, salve! Continue assistindo agora ao resumão Retrô 2018 de O Antagonista, a nossa retrospectiva desse ano épico. Na segunda-feira, 29 de outubro, o Jornal Nacional perguntou a Bolsonaro o que ele tem a dizer àqueles que o acusam de ser um risco à democracia. Primeiro dizer eles que as eleições acabaram. Chega de mentira, chega de fake news. Mas o trecho que deu o que falar foi sobre a Folha de São Paulo. Bolsonaro saiu em defesa de sua secretária Valderice, como havia tentado fazer em fevereiro em entrevista a mim no Antagonista, porém usou o caso para falar em cortar verbas do jornal. Totalmente favorável à liberdade de imprensa. Temos a questão da propaganda oficial do governo, que é uma outra coisa. Mas aproveito o momento para que nós realmente venhamos fazer justiça aqui no Brasil. Tem uma senhora de nome Valderice, minha funcionária, que trabalhava na Vila História de Mambucaba e tinha uma lojinha de açaí. O jornal Folha de São Paulo foi lá nesse dia 10 de janeiro e fez uma matéria e a rotulou de forma injusta como fantasma. É uma senhora, mulher e negra e pobre. Só que nesse dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo da Câmara, de 19 de dezembro, ela estava de férias. Então, ações como essa, por parte de uma imprensa, que mesmo te mostrando a injustiça que cometeu com uma senhora ao não voltar atrás, logicamente que eu não posso considerar essa imprensa digna. Não quero que ela acabe, mas no que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. O Antagonista, dias antes, já havia publicado sua posição editorial sobre o tema, a de que Bolsonaro não deveria cortar verba publicitária da Folha por causa de matérias do jornal que considera lesivas a ele. A verba não é do presidente, é do Estado sustentado por todos os pagadores de impostos. O Antagonista se recusa a receber dinheiro estatal, acha que jornal nenhum deveria receber, mas considera uma forma de censura qualquer tipo de pressão financeira sobre a imprensa. Vale lembrar que os governos do PT sustentaram com milhões de reais por ano em verba de publicidade federal toda uma rede virtual simpática ao partido que José Serra chamou de blogs sujos. De acordo com as tabelas de 2014 e 2015, obtidas pelo jornalista Fernando Rodrigues pela Lei de Acesso à Informação, o site que mais recebeu dinheiro foi o Brasil 247. Depois das críticas por não ter telefonado para Bolsonaro, Haddad cumprimentou o vencedor pelo Twitter, desejando-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escreva essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte! Bolsonaro agradeceu na rede social a Haddad pelas palavras do petista e, com uma pitada de ironia, comentou: realmente o Brasil merece o melhor. Além de Paulo Guedes como futuro ministro da Economia, Bolsonaro já tinha confirmado o deputado do DEM, Onyx Lorenzoni, para a Casa Civil e escalaria o general Augusto Heleno não mais para o Ministério da Defesa, como inicialmente previsto, mas para o Gabinete de Segurança Institucional. O quarto ministro confirmado foi o engenheiro e astronauta Marcos Pontes para a pasta de Ciência e Tecnologia. Mas nenhuma indicação daria tanto o que falar quanto a de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. O juiz federal da Lava Jato em Curitiba viajou até o Rio de Janeiro para conversar com o presidente eleito na casa dele sobre a possibilidade de assumir o cargo e, depois da reunião, emitiu uma nota oficial afirmando que aceitou honrado o convite após 22 anos de magistratura. Moro quer implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado para consolidar os avanços dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos. Para evitar controvérsias desnecessárias, Moro avisou que se afastava desde logo de novas audiências, como o interrogatório de Lula no caso do sítio de Atibaia. O presidiário, claro, mandou o PT explorar ao máximo o discurso de que ele é alvo de uma perseguição judicial com objetivos políticos evidentes. Gleisi publicou que Moro será ministro de Bolsonaro depois de ser decisivo para sua eleição. Ajudou a eleger, vai ajudar a governar. Lindbergh escreveu que Moro vira ministro do candidato beneficiado por ele e que em qualquer lugar do planeta isso seria um escândalo. Mas escândalo é presidente receber propina do petrolão, lindinho da Odebrecht. Os petistas investiram na confusão, mas Lula foi condenado por Moro em julho de 2017, generosamente, a 9 anos e 6 meses de prisão, pena que depois foi aumentada por 3 desembargadores do TRF4 para 12 anos e 1 mês, o que fez o TSE, não Moro, barrar a candidatura de Lula. Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Embora eu tenha proferido a primeira decisão, essa decisão condenatória já foi confirmada pela Corte de Apelação
ou seja, por um painel de outros 3 juízes, e foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão do ex-presidente. Eu apenas cumpri a decisão. Diga-se que essa ordem de prisão foi previamente autorizada em um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus preventivo. Então, o que houve aqui é uma pessoa que, lamentavelmente, cometeu um crime. Esse crime foi investigado, provado, e ela respondeu na justiça por esse comportamento criminoso. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. Mas é curioso como os mesmos petistas e blogs sujos que fizeram troça de Bolsonaro a partir de um vídeo de 30 de março de 2017, afirmando que ele tentou tietar Moro no aeroporto de Brasília e foi ignorado pelo juiz, passaram a acusar Moro de ter prendido Lula para eleger Bolsonaro. Só faltou alegarem que a cena do aeroporto foi premeditada para encobrir um conluio secreto. Eu não reconheci na ocasião e o cumprimentei rapidamente. Posteriormente, houve uma certa exploração de seus adversários políticos desse encontro, como se eu tivesse o ignorado, e eu não tinha intenção de ser mal educado. Eu tomei a liberdade então de ligar para ele e pedir escusas por aquela interpretação que me pareceu equivocada, mas houve aí uma conversa muito rápida, não mais do que isso. Moro também contou como foi o convite para ser ministro, bem como a conversa com Bolsonaro sobre convergências e meio termo nas divergências. Eu fui procurado pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, no dia 23 de outubro, na semana antecedente ao segundo turno das eleições, que me portava, ou melhor, ele trazia uma sondagem acerca do meu interesse de compor o governo. Eu adiantei para ele qual era o meu entendimento sobre esse tema, disse que só poderia, evidentemente, tratar disso depois das eleições, um eventual convite, e mais ou menos declinei a ele o que eu entenderia que seria necessário, que tipo de proposta, que tipo de projeto que eu teria se assumisse essa posição, porque se vai integrar um governo tem que ter uma certa convergência em relação aos planos. Se não há convergência, não adianta integrar o governo. Em seguida, depois das eleições, houve o convite público que o senhor presidente eleito realizou, e houve esse encontro em 1º de novembro, onde nós conversamos mais longamente sobre esse convite e quais seriam os meus planos e os planos dele no âmbito se aceitasse esse convite. No fundo, a minha impressão foi muito positiva, me pareceu uma pessoa bastante ponderada. Nós conversamos sobre possíveis convergências e divergências, e, ainda que não haja uma concordância absoluta, mesmo nas divergências, me parece possível chegar a um meio termo, como o próprio presidente eleito já declinou. Sobre o pedido de férias que estavam acumuladas em vez de exoneração, Moro disse que não enriqueceu no serviço público e precisava dos vencimentos para se manter. Lembrou ameaças sofridas e riscos que corria, argumentando que se algo acontecesse com ele, estando exonerado, sua família não receberia nem pensão para subsistência. Dias depois, no entanto, Moro pediu a exoneração da magistratura, alegando que houve quem reclamasse que ele, mesmo em férias, afastado da jurisdição e sem assumir cargo executivo, não poderia sequer participar do planejamento de ações do futuro governo. Para que Moro pudesse, então, assumir de imediato um cargo executivo na equipe de transição da presidência da República, evitando maiores ladainhas, o desembargador Thompson Flores, do TRF4, assinou seu ato de exoneração. Apesar de tudo, Gleisi Hoffmann afirmou em artigo que o mundo está chocado com a indicação de Moro para o Ministério da Justiça. Só se for o mundinho fechado do PT. Ou da defesa de Lula, claro, que para tentar adiar nova condenação iminente no caso do Instituto, alegou nulidade do interrogatório feito por Moro na ação penal e pediu à 13ª Vara Federal que o petista fosse reinterrogado, dessa vez pela juíza Gabriela Hart, substituta do futuro ministro da Justiça, já que ela dará a sentença. Mas o desembargador Gebran Neto negou o pedido. A suspensão do processo, também pedida pela defesa, o TRF4 já havia negado, e a anulação da perícia da PF, que confirmou o pagamento de propinas da Odebrecht na compra do imóvel, foi negada pelo ministro Félix Fischer, do STJ.
No caso do sítio, novos depoimentos só pioraram a situação de Lula. Gabriela ouviu os ex-executivos da Odebrecht, Emir Diniz Costa Júnior e Carlos Armando Guedes Pascoal, que viraram colaboradores. Eles confirmaram a atuação no sítio de Lula. O engenheiro Emir reafirmou que a reforma incluiu a construção de uma casa para os seguranças da presidência da República que atuavam na equipe de Lula, suítes na casa principal, 2 áreas de depósitos para adega e quarto de empregada, sauna, conserto de vazamento da piscina e conclusão de um campo de futebol. Segundo Emir, a obra custou inicialmente R$500 mil e depois passou para R$700 mil. Já Emílio Odebrecht confirmou à juíza que aprovou a reforma do sítio de Atibaia quando o então executivo Alexandrino Alencar lhe trouxe o assunto a pedido de Dona Marisa Letícia. Emílio disse que deu autorização para as obras porque tinha uma dívida impagável com Lula por ter tido a oportunidade de dialogar com ele e pela influência que o petista exercia em favor da Odebrecht, inclusive no exterior. Os intangíveis de que o presidente Lula sempre teve com a minha pessoa e naturalmente com a organização, de eu poder ter oportunidade de dialogar com ele, de influenciar as questões no exterior, por exemplo. Várias autoridades visitavam o Brasil. E ele também ia para alguns países em que nós operávamos. Então, eu sempre pedi a ele que ele, nós estávamos lá presentes com outras empresas, reforça as empresas brasileiras. Se aumentar a imagem, isso vai facilitar nossos programas nesses países. Então, um ativo intangível que não tem preço. Segundo Emílio, por todos esses ativos intangíveis, ele não poderia, nem que quisesse, negar um pedido de Marisa Letícia. Ativos intangíveis, na verdade, são a contrapartida particular devida ao ex-presidente pelos favores prestados à empreiteira que tinha contratos públicos. Só faltou Emílio dizer que Lula tinha direito de receber propina. Marcelo Odebrecht também falou à juíza. O filho de Emílio disse que a reforma no sítio de Atibaia foi uma compensação pessoal para Lula. Seria a primeira vez que a gente estaria fazendo uma coisa pessoal para o presidente Lula. Até então, por exemplo, tinha tido o caso do terreno do Instituto. O terreno do Instituto, bem ou mal, era para o Instituto Lula, não era para a pessoa física dele. Tá? E além do que, você vai fazer uns... Quando eu vi lá, eu soube, tinha um bando de gente trabalhando na obra. Quer dizer, a dificuldade de você manter isso em sigilo, em algum momento vazar, era enorme. Marcelo também confessou o pagamento de R$200 milhões em propinas para Lula e Antônio Palocci, mas contou que eles queriam mais que isso. Teve alguns pedidos de propina que inclusive foram negados com base na existência da planilha italiana e que imagino que outras empresas acabaram tendo que pagar. Por exemplo, a questão de Belo Monte, a questão de sondas. Segundo Marcelo, o PT pedia tanta propina que de tempos em tempos seu pai tinha de negociar com o chefão do partido. Em vários momentos reclamei de valores muito altos. Falei com meu pai e de alguma maneira ele ia lá e reclamava com o Lula. Marcelo ainda calou a boca do advogado de Lula, Cristiano Zanin, dizendo que o que complicou muito a vida de seu cliente não foram os meus relatos, foram meus e-mails. Em suma, as provas são tangíveis contra Lula, o amigo de Emílio, e é por isso que seus advogados em todas as esferas apelam ou ameaçam apelar às chicanas jurídicas. Felizmente, Moro e Bolsonaro apoiam a tramitação do projeto para explicitar na lei a autorização à prisão de condenados em segunda instância, o que pode impedir outra chicana do STF para libertar Lula e mais 169 mil presos em 10 de abril de 2019, sobretudo se algum ministro pedir vista enquanto o projeto tramita no Congresso. Quem tentou se antecipar em abrir as portas da cadeia foi Marco Aurélio Mello, irritadinho com o que chama de manipulação de pauta no Supremo. Em 19 de dezembro, no apagar das luzes do Judiciário, o ministro atropelou a decisão do plenário de 2016 e mandou soltar todos os presos condenados em segunda instância, despertando reações indignadas de brasileiros em todo o país. A defesa de Lula apresentou à juíza Carolina Lebos pedido de liberdade do petista apenas 48 minutos após a decisão de Marco Aurélio, solicitando também a dispensa do exame de corpo de delito para agilizar a soltura. Mas Lebos pediu manifestação do MPF, irritando petistas como Gleisi, para quem isto foi uma afronta à Suprema Corte, ensejando até pena de prisão. Isso mesmo, Gleisi queria prender a juíza por não soltar o criminoso Lula imediatamente. Para sua tristeza, Raquel Dodge pediu ao presidente do STF, Dias Toffoli, a suspensão da liminar de Marco Aurélio, alegando que a decisão seria um triplo retrocesso para o sistema de precedentes, para a persecução penal e para a credibilidade da justiça, provocando grave lesão à ordem e à segurança.
No começo da noite, Toffoli, pressionado, derrubou a liminar, de modo que Lula deve continuar na cadeia, no mínimo até o tema ser rediscutido em plenário em 10 de abril. Um alívio temporário para os brasileiros de bem que não têm bandidos de estimação. Ainda em 6 de novembro, depois do anúncio de sua equipe de transição, Bolsonaro chegou pela primeira vez a Brasília como presidente eleito e fez um breve discurso na Câmara dos Deputados durante a cerimônia de celebração dos 30 anos da Constituição de 1988. Bolsonaro disse que a Constituição é o único norte da democracia. Estamos aqui num dos centros do poder. Juntos, Executivo, Legislativo e Judiciário, tem um compromisso, como agora há pouco discursou aqui o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli. A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine. Agradeço por Ele ter salvo a minha vida há pouco tempo e dizer a todos, na topografia existe 3 nortes, o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Juntos, presidente Toffoli, querido Rodrigo Maia e demais autoridades aqui da mesa. Vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito no povo brasileiro, acredito em nosso potencial. Meu muito obrigado a todos e peço a Deus que nos ilumine a todos para continuar traçando os destinos que o nosso povo merece. A felicidade e o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. No dia seguinte, Bolsonaro corrigiu uma declaração de Paulo Guedes que havia pedido uma prensa no Congresso a fim de que a reforma da Previdência fosse aprovada ainda neste ano, o que acabou não acontecendo. O que acontece com alguns do meu lado é que não tem a vivência política. Eu, apesar de ter, levo quantas vezes levo um cascudo de vocês aí. Imagine quem não tem essa experiência. A palavra não é prensa, é convencimento. Considerando, para além de Guedes, que Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, ainda havia defendido que o futuro presidente da Câmara haja como um trator diante dos partidos de esquerda da casa, talvez fosse o caso de o presidente eleito dar o velho e bom conselho do poderoso chefão a todo o seu entorno. Santino, come here. What's the matter with you? I think your brain is going soft. From all that comedy you're playing with that young girl. Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Go on. Por falar em poderoso chefão, a Operação Furna de Onça desbaratou o mensalinho de Sérgio Cabral, que reproduziu na esfera estadual o mensalão petista. Ela revelou que um total de 54,5 milhões de reais foi pago em propinas mensais a deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, desde o segundo mandato de Cabral em 2011, em troca de votos para aprovação de projetos do governo. O operador dos mensalinhos era Carlos Miranda, comparsa do ex-governador. Mas o efeito de maior repercussão da Furna de Onça foi um relatório produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre movimentações bancárias atípicas de funcionários da ALERJ. Segundo o documento, o PM Fabrício José de Carlos Queiroz, ex-assessor do agora senador eleito Flávio Bolsonaro, movimentou em sua conta R$ 1.200.000, valor considerado incompatível com seus vencimentos. Queiroz recebia da ALERJ um salário de R$ 8.517 e acumulava rendimentos mensais de R$ 12.600 da Polícia Militar. Flávio Bolsonaro falou ao antagonista sobre a parte que lhe toca. Olá, Felipe, ouvintes. Eu passei a semana toda em Brasília, fui surpreendido com essa matéria envolvendo o Fabrício Queiroz, que apesar de ser meu ex-assessor, ele foi exonerado em outubro desse ano, a pedido para tratar da sua passagem na atividade, já que ele é policial militar. É uma pessoa que trabalhou comigo por mais de 10 anos, com quem eu construí todo um vínculo aí de amizade e de confiança. Prova disso é que até familiares dele estão empregados no meu gabinete, né, com base no pedido dele de oportunidade, eu dei e me entregam o resultado nas regiões onde eles trabalham, ali de Jacarepaguá, Oswaldo Cruz, São João de Meriti,
Eu sou muito bem votado, eu sei que é fruto do trabalho deles. Então, assim, não tenho o que falar, eu não encontrei com ele ainda. Acho que ele tem que dar algum esclarecimento, né, já que há uma suspeita de movimentação atípica na sua conta bancária. E eu, da minha parte, eu não tenho nada a esconder. No meu gabinete, as nomeações são publicadas em diário oficial, estão abertas para todo mundo ver. As minhas declarações de imposto de renda estão na internet também, são de acesso público, presto conta de tudo que eu faço. Agora, eu não posso também tomar conta do que os outros fazem na vida pessoal, na vida particular. Quando eu sei de alguma coisa, eu tomo providência. Agora, quando eu não sei, eu não tenho o que fazer. A pessoa tem que falar e esclarecer, e eu acho que é isso que ele vai fazer, tão logo aí tiver oportunidade, junto ao Ministério Público, que é quem está fazendo essa apuração, tá bom? Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Forte abraço a todos. Mas o relatório do COAF ainda apontou pagamento de R$24 mil feito por Queiroz para a esposa de Jair Bolsonaro e futura primeira-dama Michele. O presidente eleito deu sua explicação à imprensa. Eu conheço o senhor Queiroz desde 1984, então vamos aí, 34 anos. Depois nos encontramos novamente, eu, deputado federal e sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós somos paraquedistas. E nasceu ali continua uma amizade, e em muitos momentos fizemos juntos, em festas, em eventos, mais barato possível, até porque me interessava que tinha uma segurança do policial ao meu lado. Por tempo depois fui trabalhar com meu filho. Em outras oportunidades, o jogo socorria financeiramente. Nessa última agora, houve um acúmulo de dívida pai dele para comigo e resolveu então me pagar com cheques. Não foi um cheque de R$24 mil, não foi um cheque. Nem 6 cheques de R$4. Foram, na verdade, 10 cheques de R$4 mil. E assim foi feito. Eu não botei na minha conta porque a questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento o constrangimento que ele está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém recebe ou dá dinheiro sujo por cheque nominal, meu Deus do céu. Isso é uma coisa normal, natural, isso não existe. Eu espero que ele se explique. Eu não conversei com ele. Mas se ele quiser conversar comigo, eu acho que não seria prudente, mas eu conversaria. O Flávio repassou a história, que ele disse que teve uma história com o Vicente. Rapidamente, o Flávio está bastante abatido também. Na conta do Queiroz, eu não tenho nada a falar, eu não conheço a conta dele. Só que a minha esposa pode considerar na minha. Só não foi na minha conta por questão de mobilidade minha, que o olho do atarefado o tempo todo está em banco. Pode considerar na minha conta. Olha só, um volume de que foi um empréstimo esse avulumando, eu não posso de um ano para outro dar mais 10 mil, mais 15 mil. Se eu errei, foi avolumando o empréstimo. Se eu errei, eu arco a minha responsabilidade perante o filho. A maior parte dos depósitos em espécie na conta de Queiroz coincidem com as datas de pagamento na Alerj. 9 assessores de Flávio Bolsonaro, incluindo uma filha de Queiroz, que também trabalhava como personal trainer, repassaram dinheiro para o então assessor, o que levou às suspeitas de pedágio pago pelos funcionários em troca da própria contratação e até de uma funcionária fantasma. Em transmissão nas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que se algo estiver errado, que paguemos a conta, e reafirmou que combaterá a corrupção em seu governo. Flávio Bolsonaro reiterou depois que não fez nada de errado, que não existe passar a mão na cabeça de quem errou e que quem devia esclarecer o caso era Queiroz. O problema é que o ex-assessor não compareceu aos primeiros depoimentos marcados pelo Ministério Público do Rio sob a alegação de problemas de saúde. Depois das ausências, acabou dizendo em entrevista ao SBT que está com um tumor maligno no intestino, foi constatado um câncer e tem que operar o mais rápido possível. Alegou ter movimentado dinheiro em sua conta em razão de compra e revenda de carros. Confirmou que passou 10 cheques de R$4 mil para quitar um empréstimo de R$40 mil feito a ele por Jair Bolsonaro e isentou Jair, Michele e Flávio de qualquer responsabilidade sobre os negócios dele, afirmando que dará maiores detalhes ao MP. Uma história mal contada que ainda renderá desgaste aos Bolsonaro em 2019. Apesar do foco do debate público no gabinete do filho do presidente eleito, Flávio é o número 17 da lista do COAF de deputados do Rio em volume de dinheiro movimentado por assessores. E adivinhe de qual partido é o deputado cujos assessores movimentaram maior volume? Do PT, claro, o mesmo partido que entrou com representações na PGR pedindo apuração de Queiroz e da família Bolsonaro.
4 assessores do petista André Ceciliano movimentaram um total de 49 milhões e 300 mil reais, sendo que só Elisângela Barbieri movimentou 26 milhões e 500 mil. Claro que todos os casos têm de ser apurados e eventuais envolvidos em esquemas ilícitos punidos, sejam eles ou elas quem forem, mas que o PT, como sempre, quer limpar a própria sujeira na eventual sujeira dos outros, não resta dúvida. O problema para o PT é que a exposição da sujeira de Lula só aumenta. Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS, que também tinha contratos públicos com a Petrobras no governo petista, confirmou à juíza Gabriela Hart que Lula lhe pediu pessoalmente para reformar o sítio de Atibaia. Ele me explicou que queria fazer uma reforma, não era uma reforma grande, num sítio em Atibaia, e era numa sala e numa cozinha. E também tinha um problema num lago que estava dando infiltração. Se eu podia mandar alguém, uma equipe, para dar uma olhada e tal. Eu disse, não, presidente, eu gostaria de ir pessoalmente, o senhor marca o dia que eu vou estar presente. Pinheiro acrescentou que Lula lhe pediu discrição porque não queria que os operários fossem identificados como funcionários da OAS. Tudo bem, pode iniciar o serviço. Eu só lhe pediria, Léo, que que as pessoas não se apresentassem na cidade de Atibaia, questão de sigilo, que as pessoas não tivessem uniforme, essas coisas da OAS, que não tivessem nenhuma identificação. Ora, se a reforma não fosse propina, por que pedir que operários de uma empreiteira do Petrolão fossem discretos? O relato indica a consciência de Lula tanto do ato ilícito, do qual seria beneficiado, quanto do risco de ser descoberto. Segundo Pinheiro, Lula queria que a equipe usada na reforma do triplex também atuasse no sítio, mas a ideia não vingou completamente por causa da distância entre as duas cidades. O presidente até tinha me sugerido pegar o mesmo pessoal que estava fazendo o triplex. Eu, na época, expliquei a ele que era muito distante e era uma empresa subcontratada nossa, a Talento, que fez o triplex do Guarujá. E que esse serviço, quando era muito menor, iria ser feito por pessoas nossas mesmo que ficariam morando no sítio. Ou seja, tratamento VIP do jeito de que Lula gosta. E ele próprio também depôs a juíza. Logo no começo, Lula já se fez de sonso sobre a própria acusação, dizendo imaginar que pesava contra ele a de ser dono do sítio de Atibaia. Gabriela então se deu ao trabalho de explicar que a acusação principal é de que Lula foi beneficiário de reformas feitas no sítio por conta do pecuarista amigo dele, José Carlos Bunlai, e das empreiteiras Odebrecht e OAS. O petista então tentou desestabilizar a juíza e se deu mal. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Que bela enquadrada, hein? Mas o tom de Lula não mudou. Na falta de argumento jurídico, posou novamente de vítima de uma trama para impedi-lo de vencer a eleição. Mas se ele fugir do assunto e começar com um discurso político, doutor, infelizmente eu estou comandando a audiência, doutora, eu vou ter que cortar. Doutora, inclusive, o problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se 2 palavras mágicas. Tá. O PowerPoint e o contexto. Isso sabe? Já foi passado. E nessas 2 palavras parece uma perguntas? Caçamba de jogar problema. Vamos às sabe? perguntas? Então tudo está dentro do contexto, tá? Porque a mentira tem que ser... ser... Presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fique tranquilo, se for mentira, se for mentira, o órgão acusador do Ministério Público ele não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos. Então o senhor fique tranquilo com relação a isso. Vocês já conseguiram até me tirar do processo eleitoral. Senhor ex-presidente, não foi... Porque eu sabia que se eu fosse candidato eu ganhava no primeiro turno das eleições. A primeira coisa foi me condenar de forma apressada. Para conter os desvarios políticos do réu, a juíza disse que iria interromper o áudio. Questionado depois se ocupava o quarto principal quando frequentava o sítio, já que seus pertences foram lá encontrados pela PF, Lula reagiu com insolência. Mas o senhor que ocupava o quarto principal? Quando me dava, eu ocupava. Mas tinha os objetos pessoais estavam lá? Isso era uma deferência que eu recebia tanto lá na chácara, quanto eu recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Eu não sei o que o Ministério Público viu de absurdo
Isso. Ora, é muito simples. Nem os palácios das rainhas da Inglaterra e da Suécia, nem o Kremlin foram reformados por empreiteiras beneficiadas com contratos públicos no esquema de corrupção da Petrobras durante os governos do PT. Nem Lula, até onde se sabe, dormia nas suítes das rainhas ou do presidente da Rússia. Sobre o pedido de reforma do sítio, até Emílio Odebrecht disse que ele foi feito por Marisa Letícia, que ainda acompanhou Bonlai e o ex-assessor especial da Presidência da República, Rogério Aurélio Pimentel, segundo o relato dos dois, mas Lula não incriminou diretamente a esposa, apenas disse ter dúvida de que ela pediu. É como se ele, Lula, nada tivesse a ver com o pedido. Já a dona Marisa, ele não sabe ao certo. Eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Tá. Eu, sinceramente... O senhor Bonlai e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com Dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da Dona Marisa porque ela morreu. Tá. Então agora é muito fácil de ver. Então o senhor não acredita que o senhor Bonlai Eu sinceramente não acredito porque não... O senhor Aurélio, o senhor Bonlai... Eu não acredito porque eu não acredito que a Dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. Tá. E também porque não era dela. Além de alegar não saber se Dona Marisa fez o pedido, Lula disse que nunca perguntou a Bonlai nem ao proprietário formal do sítio, Fernando Bittar, acusado de ser seu laranja, por que Bonlai fez ou quis pagar pelas obras. O senhor perguntou a Bonlai por que ele fez as obras ou quis pagar pelas obras? Nunca perguntei nem pro Bonlai nem para ninguém. Nem pro senhor Fernando Bittar? Eu não sou daquele cidadão que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. O senhor ex-presidente... Ora, eu respeito, o cara tem a propriedade. O cara me emprestava a propriedade, eu usava a propriedade. Eu vou ficar perguntando o que você fez. Senhor ex-presidente, que fez. Isso não faz parte. O senhor perguntou isso pro senhor Fernando Bittar? Nunca perguntei. O senhor perguntou, conversou isso com... também nunca me falaram. Ok. Eles é que deveriam tomar a iniciativa e me falar. Como ele não tinha obrigação de me falar, eu não tinha obrigação de perguntar. Tudo bem. Porque tem um tipo de gente xereta, né? Tem um tipo de gente que chega na casa do outro, quer perguntar o que fez aquilo, quem comprou aquilo, sabe? Eu não faço. Lula não faz mesmo o tipo que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Lula, na verdade, vai abrindo a adega, dormindo no quarto principal, instalando uma cozinha igual do triplex do Guarujá, usando a piscina, a sauna, o campo de futebol, disponibilizando no lago pedalinhos gravados com os nomes dos próprios netos, essas atividades básicas. O senhor, depois que tomou conhecimento que essas obras foram feitas pretensamente para o senhor não quis procurar as pessoas para pagar por elas, o senhor confirma? As obras não foram feitas para mim. Okay. Portanto, eu não tinha que pagar porque achei que o dono do sítio tinha pago. Mas o dono do sítio falou que não ia pagar porque achou que o senhor ia pagar. Mas ele falou, paciência. Que não é delator, por sinal. Eu sei, mas ele falou que não pagou, achando que a Marisa tinha pago. Eu não tenho mais como perguntar. Veja o que Fernando Bittar havia dito à juíza. Vou falar uma coisa para a senhora. Eu imaginei que eles estavam pagando. Na minha cabeça. O senhor presidente? Tia Lula, tia Marisa e o presidente Lula. Tá. Eles que estavam pagando. Então, na minha cabeça não tinha nada ilícito. Não tem nada de ilícito no fato desse estar pagando. Uma grande empreiteira. Na minha cabeça, desculpa, doutora, mas o presidente Lula saiu com uma popularidade enorme, as pessoas queriam agradar ele era um cara querido. Agradar uma coisa, mas pagar uma reforma de 700 mil, 300 mil? Não pagar, ele contratar uma empresa e pagar, não vejo problema. Se ele pagasse, se tivesse feito, aí a questão pode ser ética, pode ser uma discussão, mas do ponto de vista de negociata, não tinha nenhuma. Na minha cabeça, eles estão pagando a obra. Que bela intervenção de Gabriela, hein? Agradar é propina, Bittar. Lula ainda foi dizer que o MPF deveria perguntar para o Léo Pinheiro, da OAS, por que ele não cobrou pela reforma do sítio, ao que um membro do MPF respondeu tranquilamente que Léo Pinheiro disse que não cobrou porque fez a obra em benefício de Lula. Chama-se propina isso também. O que eu acho grave que você deveria perguntar era por que o Léo não cobrou. Por que o Léo não cobrou? O cara que tem que receber é o cara que vai todo santo dia cobrar. O cara que tem que pagar, se puder, nem passa perto. O senhor Léo Pinheiro não cobrou porque ele disse que fez a obra em benefício do senhor. Você vai debater agora? Não, eu estou falando, estou explicando para perguntar. Não cabe esse debate. Com Lula encurralado, o advogado Cristiano Zanin tentou vir em seu socorro, como quem cobra que seu cliente minta à vontade sem ser refutado. Aqui não, Zanin. Que o diga a Gabriela, alvo daquilo que na boca de qualquer direitista teria sido tratado como um ataque machista com ampla repercussão e escândalo internacional. Lula mostrou que o machismo não tem ideologia. Também a senhora sabe que
Não sei se a senhora é casada, mas seu marido entende pouco de cozinha como eu. Eu não discuto cozinha. Eu não discuto cozinha e, portanto, não era comigo esse assunto. Cadê as feministas numa hora dessa? Estão guardando a sua indignação seletiva para um momento mais oportuno? Mas a frase do ano veio quando o ressentido Lula atacou delatores que, segundo ele, roubam, depois fazem delação e ficam com 1 ou 2 terços do roubo. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Graças à Lava Jato, não é mais tão fácil assim, Lula. Por isso a tendência é você ser condenado de novo. Repita comigo, nunca foi tão fácil uma mulher condenar um homem nesse país. Até porque o MPF acabou reforçando o pedido de condenação para Lula e mais 12 réus na ação penal, referente ao sítio de Atibaia. Já o juiz Valisney de Oliveira, de Brasília, recebeu a denúncia do quadrilhão do PT feita pelo ex-PGR Rodrigo Janot e tornou réus Lula, Dilma, Palocci, Manteiga e Vaccari por organização criminosa. Os petistas são acusados de desviar ao todo 1 bilhão e 400 milhões de reais nos governos de Lula e Dilma, por meio de crimes praticados no âmbito da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia, com a participação de OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez e UTC, além da holding JF dos irmãos Batista. Pelas pedaladas fiscais, porém, Dilma escapou da cadeia porque seu crime, acredite, prescreveu. Só por isso o Ministério Público Federal deixou de denunciá-la. O juiz Francisco Codevilla, porém, tornou réus Guido Mantega e Aldemir Bendini. Mas a sujeira petista não se limitou à esfera nacional. A Lava Jato em São Paulo ainda denunciou Lula pelo crime de lavagem de dinheiro no recebimento de R$1 milhão do grupo ARG por meio do Instituto Lula. E-mails e cartas mostram que o petista, a pedido de Rodolfo Giannetti Gel, interveio junto ao ditador da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, para que o governo do país africano continuasse realizando operações comerciais com o grupo ARG. O Instituto Lula ainda emitiu um recibo onde consta a doação de R$1 milhão, eufemismo para pagamento de vantagem a Lula em virtude da influência do ex-presidente do Brasil sobre o presidente de outro país no exercício de sua função. O MPF considerou ideologicamente falso o registro como doação, pois ele configura dissimulação da origem do dinheiro ilícito e, portanto, crime de lavagem de dinheiro. Lula, ao contrário de Gel, só escapou de ser denunciado também por tráfico de influência porque tem mais de 70 anos e este crime prescreveu para ele. Já Joesley Batista chegou a ser preso de novo, dessa vez pela Operação Capitu, baseada na delação de Lúcio Funaro, operador do MDB. Foram decretadas 19 prisões, entre elas a do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi, e a de 2 ex-ministros de Agricultura de Dilma Rousseff, o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, e o deputado federal eleito pelo PP, Nery Geller. A operação investiga esquema de corrupção montado pela JBS no Ministério da Agricultura e possível obstrução dos colaboradores Joesley e Saldi. O caso mais exótico, porém, é o do advogado Matheus de Moura Lima Gomes, também preso na Capitu, que jogou dinheiro na privada quando os agentes chegaram em sua casa na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PF, ele tentou se desfazer de cerca de R$3 mil. Mas todos os presos exclusivamente pela Capitu, que não era o caso de Eduardo Cunha, foram soltos por decisão de Nefe Cordeiro, do STJ, inclusive Joesley, liberado para passar o Réveillon na Praia do Forte, no litoral da Bahia, na casa de seu sogro. Graças também a esse mesmo ministro Nefe Cordeiro, que havia derrubado a decisão do TRF3 de impor tornozeleira eletrônica a Cesare Battisti, o terrorista italiano de esquerda, a quem Lula deu refúgio no Brasil em 2010, foi dado como foragido pela PF após Luiz Fux mandar prendê-lo. A decisão de Fux atendeu a pedido da Interpol e foi seguida pelo decreto de extradição para a Itália assinado por Temer, como Bolsonaro havia dito que faria em seu governo. Em dezembro, a PF ainda cumpriu mandados expedidos por Marco Aurélio Mello em imóveis do senador Tucano e da irmã dele, Andréa Neves, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. De acordo com depoimentos de Joesley Batista e Ricardo Saldi, do Grupo JF, a Aécio captou R$128 milhões em vantagens indevidas, sendo R$109 milhões e 300 mil para a campanha à presidência de 2014. Do valor total, segundo a PGR, foram doados R$64 milhões e 600 mil a diretórios e candidatos tucanos naquele ano, R$20 milhões ao PTB e 15 milhões ao Solidariedade de Paulinho da Força em troca de apoio à candidatura de Aécio, e mais R$10 milhões 380 mil para candidatos do DEM, PTN, PTC, PSC, PSDC, PTdoB, PEN, PMN e PSL, anos antes, obviamente, de Bolsonaro filiar-se ao partido. Vale lembrar que em 2014 a JBS do mesmo grupo JF havia separado também R$40 milhões para o PT e sua campanha presidencial, segundo Ricardo Saldi, mas as demandas ou pedidos de propina eram tantas que ao final da eleição a empresa havia repassado cerca de R$350 milhões.
reais para o PT. Saúde contou ter comprado, a pedido do tesoureiro da campanha de Dilma, Edinho Silva, partidos da coligação da chapa Dilma Temer, como PR, PP, PRB e PCdoB. As empresas de Joesley Batista, obviamente, financiavam as candidaturas rivais de PT e PSDB para obter decisões favoráveis de quem quer que fosse o presidente eleito. E na disputa entre quem trapaceava mais para chegar ao poder, o PT acabou vencedor. Por falar em trapaças, Cuba anunciou a retirada do programa Mais Médicos do Brasil. A alegação foi de que as condições impostas pelo presidente eleito são inaceitáveis. Bolsonaro comentou no Twitter: "Condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos à aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje em maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias." Infelizmente, Cuba não aceitou. A posição de Bolsonaro foi elogiada em Washington pela secretária do Departamento de Estado para Assuntos da América Latina. "Que bom ver o presidente eleito insistir em que os médicos cubanos no Brasil recebam seu justo salário", escreveu Kimberly Breyer. O médico ortopedista e deputado federal do DEM Luiz Henrique Mandetta, futuro ministro da Saúde, disse que o Mais Médicos era um convênio entre Cuba e o PT. Só entre 2013 e 2017, o Brasil pagou a Cuba 7 bilhões e 100 milhões de reais no âmbito do programa. Funcionava assim: o Ministério da Saúde transferia à Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, OMS, o valor de R$ 11.520 por profissional. A OPAS então repassava aos contratados cubanos cerca de R$ 3.000, e a diferença, cerca de R$ 8.520, ficava com a ditadura cubana. Ou seja, Cuba embolsava quase 75% do salário de cada profissional do país pago pelo governo do Brasil, com dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, claro. A ditadura providenciou voos para levar os trabalhadores escravos de volta e, como escravidão no dos outros é refresco, os petistas ainda espernearam contra Bolsonaro por supostamente ter deixado milhões de brasileiros sem atendimento médico. O Ministério da Saúde brasileiro, no entanto, abriu edital para substituir os médicos cubanos e rapidamente médicos brasileiros preencheram quase a totalidade do cadastro para as vagas. Apesar da gritaria petista de que poucos deles estavam realmente se apresentando aos postos indicados, ao fim do prazo de apresentação em dezembro, o Ministério da Saúde informou que das 8.517 vagas disponibilizadas, apenas 106 não foram ocupadas. Não houve interessados no distrito indígena Médio Purus, no Amazonas, e em outros 2 municípios, Terra Santa, no Pará, e Castanheiras, em Rondônia. Já o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se interessou pela presidência do BNDES, que vai assumir no governo Bolsonaro a convite de Paulo Guedes. Veremos se Levy vai abrir a caixa preta do Banco Estatal, que pode comprometer seus colegas de governo do PT. Para o Banco Central foi indicado o economista Roberto Campos Neto, e o secretário do Tesouro Nacional no governo Temer, Mansueto Almeida, permanecerá no cargo. Para o Ministério da Educação, Bolsonaro escolheu o colombiano naturalizado brasileiro Ricardo Vélez Rodrigues, filósofo e professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Já o novo ministro de Relações Exteriores será Ernesto Fraga Araújo, que desde 2016 ocupava o cargo de diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. Araújo foi elogiado pelo chanceler de Temer, Aloysio Nunes, e alvo da ira do PT porque tinha um blog no qual fazia críticas ao partido. Em matéria de desgaste com indicações, Bolsonaro teve com Onyx Lorenzoni, que já havia confessado Caixa 2 no passado e voltou a ser alvo de pedido da PGR de abertura de inquérito para outro caso inconfessado da JBS, Tereza Cristina, engenheira agrônoma escolhida para a agricultura, que já concedeu benefícios fiscais para a mesma JBS, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, investigado por fraude à licitação e Caixa 2, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, condenado em primeira instância por improbidade administrativa, em caso que ele atribui à militância ideológica de ONGs na área ambiental. Já a pena do petista José Dirceu, na segunda condenação na Lava Jato, foi mantida em 8 anos e 10 meses de prisão pelo TRF4. O ex-ministro e mensaleiro recebeu aproximadamente R$ 2.100.000 em propinas provenientes de contrato da Petrobras como uma fornecedora de tubos e dirigiu o grupo político envolvido no esquema. O ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, teve a pena por corrupção passiva mantida em 6 anos e 8 meses. No Rio, a Lava Jato ainda prendeu o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB. De acordo com Raquel Dodge, Pezão participou do esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral e depois organizou seu próprio esquema, tendo recebido no total cerca de R$ 40 milhões em valores ilícitos entre 2007 e 2015. O vice-governador Francisco Dornelles assumiu o governo até a posse do governador eleito, Wilson Witzel. Bolsonaro parabenizou a Lava Jato, afirmando que a operação está tirando o país das mãos dos que estavam destruindo-o. Desde 98 foram presos todos os governadores do Rio.
Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Cabral e Pezão. Também foram presos todos os presidentes da Alerj de 95 a 2017. Cabral, Jorge Pisciani e Paulo Melo, 10 dos 70 deputados estaduais, 5 dos 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e o procurador-geral do Ministério Público Estadual. É a Propinolândia Fluminense. Detalhe, as penas somadas de Cabral já chegam a 198 anos e 6 meses, e agora ele ameaça delatar até nomes do judiciário, dando início à Operação Lava Toga. Veremos se vai adiante. Enquanto a Lava Jato prende, no entanto, Temer e a maioria dos ministros do STF tentam indultar corruptos. Mas o julgamento da constitucionalidade do decreto presidencial de 2017, que perdoa criminosos do colarinho branco que já tenham cumprido apenas 20% de suas penas, foi interrompido por um pedido de vista feito por Luiz Fux, quando o placar pelo indulto estava em 6-2. Os votos contrários foram do relator Luiz Roberto Barroso e de Luiz Edson Fachin, enquanto os favoráveis foram de Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O advogado Cristiano Ascioli, de 39 anos, disse a Lewandowski no avião, ainda em solo, que o Supremo é uma vergonha. Foi o bastante para o ministro mandar a Polícia Federal prendê-lo. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha? Não, tá. Então tá. Tem mais. Lewandowski informou por sua assessoria que, ao presenciar ato de injúria ao STF, sentiu-se no dever funcional de proteger a instituição, acionando a autoridade policial para que apurasse eventual prática de ato ilícito nos termos da lei. Para Lewandowski, pelo visto, chamar o Supremo de vergonha pode ter virado injúria. O resultado foi o sucesso da hashtag Me Prende Lewandowski. De resto, a Comissão Especial da PEC do fim do foro privilegiado aprovou a proposta, que agora precisará do aval do plenário da Câmara dos Deputados. O texto prevê a manutenção do foro privilegiado apenas para os chefes dos 3 poderes, presidente e vice da República e presidentes da Câmara, do Senado e do STF. Uma vitória parcial da pressão popular. Esperamos que ela aumente ainda mais no ano que vem, para que o Brasil vença cada batalha contra criminosos de qualquer facção, partido ou corrente ideológica e, claro, seus protetores. Você terminou de assistir ao resumão Retrô 2018 de O Antagonista. Envie o link a parentes e amigos e continue ligado no site em 2019.